Gurizada, não sei se vocês viram ou estão sabendo, mas as atividades da Zuzu foram suspensas na Angola. E eu tenho uma pergunta a fazer aos críticos, correto? Vocês estão felizes com isso? Vocês estão felizes com a volta da fome para milhares de crianças, para milhares de famílias que vão voltar a passar fome, não ter o que comer em casa? Essa é a pergunta que eu tenho a fazer. Vocês estão felizes com isso? O que eu tenho a dizer é que eu espero que algum de vocês, da mesma forma que foram para criticar, seja homem de responder esse vídeo aqui. E saiba que eu vou fazer o que eu puder e gastar o que eu puder gastar também pra isso aqui tá voltando a acontecer, porque dessa forma não dá, certo? A Zuzu é muito essencial naquele lugar. Eu vivi lá, eu vi o jeito que é. E se tiver desse jeito, não dá, família, mas vai voltar, vamos fazer acontecer. Depois de muitos alardes dentro da própria internet, a gente acabou a receber a resposta do governo. A resposta essa que deu a nos conhecer que a ONG Zuzu para a África está com atividades encerradas, atividades essas que estavam irregularizadas. Tudo isso porque o governo acabou descobrindo, no meio dessa polêmica toda, onde influenciadores criticavam, a população criticava e todo mundo criticava, que essa ONG, afinal de contas, não estava legalizada. E quanto mais tarde a própria direção da ONG acabou descobrindo que, afinal de contas, eles não estavam aí legalizados, eles vieram com um comunicado dizendo exatamente que não é bem assim. Nós estamos num processo de legalização. O processo de legalização que nós estamos já há um tempo nos permite a atividade. Então eles lançaram um comunicado, pode botar pausa aqui para ler, onde dá-se conta 4 pontos importantes, na qual eles também já convidaram uma delegação provincial para participarem de Natal. Inclusive tem um vídeo que eu mostrei aqui no outro vídeo, que praticamente vinha lá uma equipe administrativa dando o seu aval e alertando que, independentemente se eu não consigo dar de comer aos meus filhos, outra pessoa vier e dar de comer, a única coisa que eu tenho que fazer é agradecer. Então é isso, pessoal. Para quem não está entendendo, vai ver o vídeo que saiu há pouco tempo. Foi um vídeo que eu gravei no dia 15. Ficamos sem energia durante 48 horas, porque vandalizaram um poste que levava energia para toda a província do litoral, aqui da minha província. Para todos os municípios do litoral, exatamente, para todos os municípios do litoral aqui na minha província, para o Cunene também, e isso acabou resultando num apagão esse que prejudicou muitas pessoas. Eu, inclusive, nosso canal também foi prejudicado e os vídeos não acabaram saindo no momento exato. Falou, o que está acontecendo, pessoal? Lá no vídeo eu falei assim: nós angolanos temos uma mania de confundir pobreza com cultura. Essa pobreza com cultura que a gente fica aí definindo, confundindo, acaba beneficiando alguns, aqueles que têm holofotes, que não precisam necessariamente de cultura para sobreviverem, e acaba prejudicando aqueles que vivem da própria cultura, que no final das contas se mascaram de cultura e são pobreza. Porque a gente acaba olhando assim, muitos hábitos e costumes, hoje em dia, que muitas das pessoas que estão com iPhones na mão dizem ser bonito, nunca se sujeitariam a viver aquela cultura. E respeita-se, né? Porque o povo prefere viver daquele jeito. Respeita-se. Mas é assim, pessoal, quando estamos diante de ou humano ou a cultura, me desculpa, mas sempre eu vou pular no lado dos humanos. É importante a gente entender que a cultura não pode vir antes da vida humana. E naquele vídeo eu espelho isso muito bem. Aconselho vocês a irem lá, foi uma gritaria em tanto, mas o vídeo está muito bem explícito e acredito que vocês vão gostar. Bom, pessoal, o seu 4 Pedro começou uma babúrdia essa que acabou trazendo uma generalização de ideias que resultou com o banimento da ONG. Inclusive, o próprio seu 4 Pedro já respondeu que muita gente entendeu de forma de deboche, dizendo que tudo vai se resolver, e imediatamente ele se deslocou para Zuzu. Lá ele foi barrado e ele retornou e foi diretamente ao governo provincial. O governo provincial esse que acabaram lhe recebendo, parece que todo mundo estava rindo, né? Estavam todos felizes vendo o ídolo deles. E claramente ele foi lá, se meteu no meio do caos todo entre o governo e a ONG para tentar resolver, porque a dimensão de C4 Pedro é descomunal. A influência que C4 Pedro tem em Angola é descomunal. E nós estamos a falar que não mexa com o poderoso. Um poderoso é poderoso sempre.
independe daquilo que você pensa, daquilo que você acha, do cancelamento, independente, tal. Ele conquistou um respeito em Angola que chega até as mais altas classes. Altas classes essas que podem sim prosseguir o processo de uma forma muito mais rápida com um pequeno pedido feito por ele. É assim que a política funciona. Agora vamos falar um pouco ainda sobre essas pessoas que acabaram sendo prejudicadas, né? Bom, pessoal, muito se fala sobre a exposição que essas crianças estavam a sofrer. Só que nós entendemos também que exposição essa é que atrai investidores, é que atrai apoiadores. Apoiadores que são internacionais e que claramente muitas das pessoas que acabam depositando dinheiro, eles querem ver se o dinheiro está se aplicado mesmo ou não. Uma das coisas que essa própria ONG trouxe para os angolanos foi nada mais, nada menos do que a educação. Só que a gente olha assim, sistema, o que é sistema? Sistema basicamente é um conjunto de elementos que trabalham para um determinado fim, entendeu? O sistema é doutrinado. Isso é no mundo todo. O mundo, desde que é mundo, é assim que funciona. Os conspiracionistas dizem que não, vocês estão tentando vos prender numa matriz do sistema, não sei quantos. Mas é exatamente assim que funciona. Quando eu ouvi que essa ONG da educação, isso pode ser um problema, eu logo fui pensando diretamente no sistema, dizendo assim, olha, dar educação para alguém é muita responsabilidade. Dar educação para uma população é uma responsabilidade 10 vezes mais. No passado, na época da Segunda Guerra Mundial, alguns franceses e também, penso logo eu, alemãos, ensinavam os filhos dentro de casa. Tudo isso para as crianças não aprenderem a doutrina nazista. Então, quando você vem de fora, chegas aqui em Angola, abre instituições e dás educação, você está a dar doutrina, é entendido dessa forma. Tanto é que no passado, essa questão da guerra, quando isso aconteceu, depois da guerra passar, era proibido, era expressamente proibido dar educação para as crianças dentro de casa. Os pais já não poderiam ensinar as crianças dentro de casa, tinham que mandar as crianças para a escola. O certo seria, a instituição cria condições para dar educação, os professores seriam do governo. E na conversa que vazou dessas duas instituições, né, governamental e essa organização, é que eles propõem isso, sobre eles oferecerem a estrutura, vão oferecer uma estrutura do ensino, mas os professores serão entregues pelo governo. Isso é bom, porque tira o interesse de conflito. Nós angolanos não ligamos muito para isso. Eu pensei até ali, por quê? Porque eu sou obrigado a ser racional. Eu não posso abrir câmeras e ficar criticando o governo, ficar criticando os influencers, ficar criticando a Zuzu. Não, tem que ser racional. Dar educação é uma responsabilidade doutrinável. Então, acredito que o governo tinha que se envolver para eles se responsabilizarem nesta questão da educação. Eles deveriam disponibilizar professores. Está a vir o próximo concurso aqui em Angola, no próximo ano. Concurso esse que vai inserir mais de 1.000 ou 5.000 professores dentro do Ministério da Educação. Poderiam muito bem pegar pelo menos 1.000 professores e distribuir nas ONGs que estão aqui em Angola. Tanto ONGs das Nações Unidas, que eu não sei se estão mais aqui, tanto essa da Zuzu, tanto outras que estão lá nas Lunda, tanto outras que estão aqui no Sul. Poderiam muito bem fazer isso. Bom, ponto. Tem outra questão. Dizer assim, essas ONGs acabam trazendo consigo problemas. Qual problemas? E acreditamos também, né, que brasileiros, quando escolhem Angola, além do humanismo que tem neles, também a questão da proximidade cultural. A proximidade ancestral. Entendes? Os nossos ancestrais são mesmo como muitos dos brasileiros. E nós podemos correr o risco de dizer que 80% dos brasileiros
corre nas veias deles sangue africano. Por que eu cheguei no ponto de dizer assim, olha, é a questão da doutrina que incomoda o governo? Pessoal, lembrando que isso não é uma teoria da conspiração. Por que é a questão da doutrina que incomoda o governo? Porque muitas organizações internacionais, quando vêm aqui a pedido ou a convite do governo, ninguém fala nada. Se estão legal, se estão ilegal, foda-se. Estão aí, entendeu? Os manos que estão na offshore, os manos que estão lá a cultivar, os mamadou, ninguém liga, porque eles não estão a doutrinar as crianças. Entende-se esse lado, porque o sistema funciona desse jeito. O sistema é sistema. O ângulo de excluir, suspender esta ONG incomoda um pouco, porque as crianças, por mais que estejam sendo expostas, elas não se importam. As mães vieram à tona, criticando, tecendo palavras duras, dizendo que vocês não sabem o que é sofrimento, nesses influenciadores que causaram todo esse burbúrio. Burbúrio esse que resultou no encerramento indefinido desta ONG que tem ajudado muita gente. Vamos tirar a parte da educação, estamos a falar a parte da habitação. Eles se comprometeram em construir casa para algumas pessoas. Como é que fica? Eu me lembro muito bem quando eu reagi ao vídeo do Joselino. Joselino é um nosso irmão moçambicano. Ele trabalha com o YouTube. Quase toda a grana que ele ganha do YouTube ele acaba doando na comunidade dele, porque ele vive no mato. Para você que é angolano, não entende isso que eu estou a falar. Vive no mato. Então ele pega toda a grana dele e fica construindo casa para as pessoas que estão a sofrer. Tá a entender? Só que depois a comunidade olhou e falou, quem é esse gajo? Porque no tempo de frio ele ia na cidade e comprava balões de cobertas, balões de casacos, sabes? Bué de balões. Ele chegava na comunidade, pegava um ancião próximo e o líder da igreja para fazer a distribuição. Abriam todos os balões, metiam só num lado, assim, num pátio, e o pessoal da comunidade vinha, cada um recebia aí os seus mantimentos, como se fosse uma ajuda das Nações Unidas. É uma única pessoa que fazia todo aquele movimento. Não tardou, a administração lhe chamou. Estás a fazer o que você? Esse pobre é meu, estás a lhe dar por que coberta? O cara praticamente ficou cagando de medo, mas porque ele estava com fé e não sabia que não estava fazendo nada errado, foi lá, ouviu o que tinha para falar. No final das contas descobriu que algumas pessoas da comunidade, não se sabe se são pessoas que se beneficiaram ou não, é que foram lá queixar. O que é que isso quer dizer, pessoal? O mundo é sujo. Muitas das vezes aqueles que se beneficiam de verdade e aqueles que precisam são prejudicados por pessoas que se ferem, por pessoas que a carapuça serve. Entendes? Então isso é normal, vai se resolver, o problema da ONG vai se resolver. Zuzu para a África vai voltar em pés aqui em Angola, já legalizado com a ajuda do governo, porque eu acredito que o governo vai ajudar muito. Por que eu falo isso? Porque o próximo ano será o início das campanhas eleitorais. Teremos muitas mudanças significativas aqui no nosso país. E é ali onde acredito que essas ONGs devem aproveitar. Ou tem um outro ângulo, já que essas ONGs acabam expondo muito, principalmente a Zuzu for Africa, acaba expondo muito o problema da Angola, fraquezas institucionais, pode encontrar um empecilho 10 vezes maior. Então, vá cuidar. Mas vamos dizendo que essa ONG vai voltar, e acredito nem que C4 Pedro não fez aquilo exatamente por maldade. Não tenha feito aquilo exatamente por maldade. Todo angolano que se preze ficou indignado com ele. Todo angolano. Porque no final das contas, nós que vivemos a realidade verdadeira da Angola, que sempre passamos fomes, vindo alguém do estatuto de C4 Pedro, vendo de onde ele vem, vindo alguém como a Sara Cuca e outras, digo esses nomes porque são os maiores, família, olhando de onde elas vêm, como elas vêm e quem lhes manteve ali onde estão, que somos nós o povo, isso incomoda. Entendeu? A mesma coisa que fizeram com a Zuzu for Africa é a mesma coisa que os angolanos fizeram com o Fly Squad. O Fly Squad agora não se mete mais nessas merdas. Entendeu? O Fly Squad mandou cagar porque ele estava a fazer uma ação filantrópica. No final das contas, lhe criticavam, lhe judiavam, entendeu? Lhe ameaçavam. No final das contas, ele preferiu a paz interior e a salvaguardar a segurança da família. Então, para com isso. Entendeu? Inscreva no canal, nos vemos à próxima.
Eu vou ter que dormir, eu tenho que dormir, já? Tenho que dormir. Tchau.